tudo bem? Professor Antônio de novo na área, professor de biologia, né, do ensino médio, já conhecem bem aí, estamos trabalhando há algumas semanas juntos e agora, semana 16, vídeo 2, tá? Nós vamos trabalhar com uma revisão ainda no volume 5, né, que é o seu livro de primeiro bimestre, mas agora na unidade 10, trabalhando aí algumas questões do seu livro de atividades, desde o filo dos poríferos, lá dos espongiários, até o filo nemátoda, que compreende as lombrigas, que são os indivíduos, né, mais famosos, mais representativos desse filo em particular, tá bom? Galera, então eu selecionei aqueles exercícios introdutórios, que é uma tabela, né, um preenchimento de tabela com vários nomes, vários termos, então a gente vai acabar montando um glossário junto, né, para saber o significado dessas palavras e mais algumas informações, obviamente, já que considero essa seja a melhor forma de de saber os filos, né? As características, as diferenças, as inovações evolutivas aí que surgiram de um filo para o outro e as suas principais características, tá bom? Então vamos começar a trabalhar? Vamos dar uma olhadinha então inicialmente no filo porífera. Beleza, galera. Lá na página 24, então, do seu livro de atividades, tá? Vamos começar a preencher a tabelinha dos poríferos, também conhecido como esponjas ou espongiários. Eles recebem justamente esse nome de esponjas por o corpo apresentar, né, sendo formado por inúmeros poros, certo? A classificação, a nomenclatura de cada filo está relacionada a uma característica particular, peculiar desse grupo. Então, poríferos, corpo revestido por poros. O outro filo, que é o filo das águas vivas, né, são os quinidários, presença de quinidócitos, que, né, são as células urticantes. O outro filo, plateumintes, vermes achatados, né, o platô vem de achatados, tapeworms em inglês. Filo nemátoda, nemateumintes, eumintes é relacionado a verme, né? Plateumintes, nemateumintes e o nemato é fino cilíndrico, tá bom? Então, esse grupo em particular, os poríferos, não há organização celular nos tecidos. Lembra? Eles pertencem ao reino metazoa, que é o reino animal, mais especificamente ao sub-reino parazoa. São indivíduos multicelulares, certo? Eles têm inúmeras células que a gente já conhece, coanócito, pinacócito, amebócito e assim por diante, mas não se agrupam formando tecidos. Então, por isso que pertencem ao sub-reino parazoa, sendo indivíduos multicelulares. Multicelular não forma tecido. Pluricelular, daí já compreende os eumetazoa, daí formam tecidos, tá? Que é o outro grupo aí, a partir dos quinidários que a gente vai analisar. Mas aqui em poríferos, sub-reino parazoa, pluricelular, não formam tecidos. Beleza? Vamos lá. São fixos. Ser fixo, qual que é o sinônimo de ser fixo? Sésseis, tá? Então vivem ali de maneira individualizada ou até mesmo em colônia, um grudadinho no outro. Obtém alimentos por filtração, né? Lembra que esses animais são bioindicadores de qualidade ambiental? Já que se alimentam por filtração, eles não vão estar querendo filtrar água poluída, né? Então a água, lembra o caminho da água? Entra pelos poros, circula no átrio ou esponja océano e sai pelo ósculo, sendo movimentado, sendo chacoalhado pelos flagelos dos coanócitos, que são as células responsáveis pela digestão intracelular. Beleza? Não apresentam sistema nervoso e, portanto, são classificados como aneuromiários, a negação, né? Então, o grupo dos poríferos, a sua fisiologia é bem simples, né? Não apresenta quase nenhum tipo de tecido, já que eles são parazoários, certo? Então, a totalidade dos seus serviços, das suas funções celulares, digamos, vai ser através ali dentro da célula, obviamente, intracelular, e por meio de difusão, que seria o transporte célula a célula. Beleza? São animais aquáticos, sendo que a maioria é marinha. Existem animais de água doce, né, dulcícolas, inclusive a modalidade de reprodução, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha nelas aí, para revisar isso, interfere na classificação, né? Os animais de água doce possuem uma modalidade de reprodução bem diferente
dos animais de água salgada ou marinha, tá? Vamos lá. A complexidade corporal varia entre os 3 tipos anatômicos, do mais simples ao mais complexo. Do mais simples, ascon, sicon e leucon, tá? Que a gente vai ver aí, daqui a pouco tem uma imagem que eu separei do seu livro didático, que justamente demonstra pra gente o número de câmeras filtrantes, né? O que diferencia a complexidade do corpo desses animais é o número de câmeras filtrantes, o número de coanócitos ali que se dividem dentro do átrio, beleza? Reprodução, né, por brotamento ou laceração. Então, reprodução de modalidade assexuada, sem troca de material genético. Forma um brotinho, né, que pode se manter fixo formando uma colônia, ou se desloca, se desprende formando um indivíduo isolado. Laceração seria a regeneração. Peguei uma esponjinha, ela triturei ela, 1000 pedacinhos, vai nascer 1000 pedacinhos. Ou gemulação, tá? Gemulação seria a modalidade justamente de reprodução assexuada de esponja de água doce, onde ela forma uma espécie de ovo com uma casca constituída de espículas silicosas e dentro dela uma massa de amebócitos, também chamada de arqueócitos, que tem capacidade de diferenciação celular, seria como se fossem células tronco, né, totipotentes. E por último, em relação à reprodução sexuada, podendo ser monóica ou dioica, hermafrodita ou sexos separados, com fecundação interna. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma imagem que o espermatozoide sai pelo ósculo do macho, nada até os poros da esponja fêmea, entra e fecunda o óvulo lá dentro do átrio ou espongiocele. E o desenvolvimento indireto, porque eu tenho estágio larval, chamado de anfiblástula ou parenquímula. Beleza? Vamos ver algumas imagens. Aqui mostra pra gente, né, povo, a reprodução sexuada de esponja, onde o espermatozoide sai através do ósculo da esponja macho, penetra na fêmea através dos seus poros, aonde fecunda o óvulo dentro do átrio, por isso é uma fecundação interna que ocorre dentro do corpo da mãe, tá? E posteriormente desenvolve a larva, a liberando através do ósculo, então um desenvolvimento indireto que depois dessa larva nada, né? Dois únicos estágios quando as esponjas são móveis é no espermatozoide e na larva anfiblástula ou parenquímula, tá bom? Muito bem, ainda analisando mais imagens, reprodução por meio de brotamento, ou também chamado de gemiparidade, tá? Que forma um brotinho, nesse caso aqui ele formou um indivíduo isolado, e o processo de laceração ou regeneração, né? Que você triturou lá a esponjinha, ela formou várias novas esponjinhas a partir dos pedacinhos triturados ou lacerados. E aqui, representando a estrutura corpórea, lembrando o caminho da água, né, gente? Isso é muito importante. Entra pelos poros, circula no átrio e sai pelo ósculo. E as principais células aqui representadas, tá? A principal célula, no caso, o coanócito, que é a célula responsável pela digestão intracelular, que movimenta a água, absorve as partículas, né, alimentares da água, faz a filtração, cede aos amebócitos, que vão ter a função, além de ajudar na digestão, distribuir esses nutrientes via difusão para o corpo inteiro do animal. Beleza, e aqui a gente vê a representação, né, das estruturas corpóreas das esponjas, do mais simples ao mais complexo, ascon, sicon e leucon, aonde a gente vê qual que é a diferenciação, o número de câmeras filtrantes, de câmeras vibráteis, né, vibráteis em função da vibração dos coanócitos. Então, dessa forma, né, ela consegue absorver maior quantidade de nutrientes e, por consequência, crescer, tá? Já nos filos quinidários, na página 26 de vocês, vamos começar a preencher a nossa tabelinha aqui. São animais aquáticos predominantemente marinhos, tá? Antigamente eram conhecidos como selenterados. Por que desse nome? Vocês devem lembrar. Foi o primeiro filo a apresentar uma cavidade digestiva. Então, cele, cavidade, enterado, lembra lá da embriologia? Arquêntero, intestino primitivo, então é o primeiro grupo a apresentar uma cavidade digestiva. Mas, se vocês lembrarem também, a gente comentou que os filos são nomeados de acordo com características particulares, individuais.
E outros seres vivos possuem cavidade digestiva. Nós temos uma cavidade digestiva, né? Realizamos digestão extracelular, fora da célula. Então, teve que ser alterado esse nome para possuir uma característica comum, particular desse filo, né, que compreende aí as águas-vivas, as caravelas, as hidras, anêmonas, os recifes e corais. Então, que é justamente a presença de quinidócitos. Apresentam dois folhetos embrionários, ecto e endoderme, então eles são diblásticos, né? Não apresentam ânus, por isso o sistema digestório desses animais é considerado incompleto, né? E o blastóporo origina a boca, então por isso são animais protostômios, lembrando lá da embriologia, né? Ok? Então, protostômios incompleto, porque justamente o blastóporo origina a boca e não tem um ânus. A excreção e o processo final da digestão é realizado através de difusão, célula a célula. São neuromiários, então aqui eu tenho um sistema nervoso chamado de difuso ou randômico, que as células estão espalhadas de maneira aleatória no corpo do animal, certo? E acelomados, tem dois folhetos embrionários, que a ectoderme origina a epiderme e a endoderme origina a gastroderme, mas não tem celoma, não tem uma cavidade ali específica para estar abrigando os órgãos. Apresentam simetria radial, né? Pensa num cubo de uma roda de bicicleta e vários raios cortando esse cubo, né? Porque você nunca vai ter duas partes praticamente idênticas quando cortar o corpo desse animal. Principal tipo celular, justamente é a célula urticante, o quinidócito, né, também chamado de quinidoblasto. Eu tenho duas formas morfológicas, duas formas de corpo. A forma de pólipo, que é a forma fixa, ou também chamada de séssil, e a forma de medusa, que é a forma livre, a forma natante. Tá? Realizam ambas modalidades de reprodução, assexuada e sexuada, em alguns casos com a formação da larva plânula. Beleza? Vamos ver algumas imagens então para a gente relembrar alguns quesitos aí dos quinidários. Muito bem, aqui a gente vê as duas estruturas, as duas formas, né? A forma de pólipo, que é típica da hidra, típica dos recifes de corais e anêmonas. E a forma medusoide, que é a forma natante, que é típico de água-viva e a caravela portuguesa, tá? Popularmente a galera chama água-viva de medusa. Não está certo, mas não está errado, né? A gente não vai querer corrigir aí o âmbito popular, tá? Medusa é o formato, né, a estrutura morfológica, e água-viva é um exemplo de medusa, não que uma medusa seja uma água-viva, tá? Medusa, então, são formas livres, formas natantes, englobando aí as águas-vivas e a caravela portuguesa. Numa outra imagem, a gente consegue observar aqui o principal tipo celular dos quinidários, né? O quinidoblasto, ou também chamado de quinidócito, que pela ação do quinidocílio, que é um trigger, né? Um gatilho, ele descarrega um nematocisto, que é considerado filamento urticante, que promove aí as nossas queimaduras, tá? Proporcionadas através desse animal aí. E se lembre, né, galera? Em caso de acidente, socorre um dito popular aí que fala para você fazer xixi em cima, né? Que melhora, que ameniza o acidente. Pelo contrário, tá, gente? Isso é totalmente errado. Ele piora o acidente em função que você desequilibra, né, a homeostase, ali, o equilíbrio osmótico da célula. De alguns quinidócitos que não foram ativados, eles se tornam ativos em função que a concentração osmótica do interior do quinidócito é maior que a concentração osmótica da urina, né? A concentração osmótica do xixi. Nisso a célula absorve água através de osmose e acaba se rompendo, sofrendo a lise, liberando ainda mais filamentos urticantes. Então o ideal é você lavar com água do próprio mar, né, salgada, ou com vinagre, que é o ácido acético que neutraliza a ação desse filamento urticante. Em relação à imagem de simetria, né, os poríferos ainda com simetria radial, né, como a gente vê aqui na imagem, os quinidários com simetria radial, perdão, e a simetria bilateral, que é aquela que você, né, divide ali o segmento do corpo em duas partes praticamente idênticas, que a gente vai observar no próximo filo, que é o filo dos plateumintes. E, por último, a imagem representativa aí dos quinidários, uma modalidade especial de reprodução, tá? Que é conhecida como metagênese ou
alternância de gerações, que no mesmo ciclo de vida esse animal se reproduz tanto de maneira sexuada quanto de maneira assexuada, certo? Uma coisa muito importante para lembrar antes de começar a explicação: a classe Anthozoa, que é a classe de pólipos, né? Exclusivamente pólipos, anêmona e hidra, por exemplo. Então a classe Anthozoa não realiza metagênese. Por quê? Porque ela não possui a fase medusoide, ela é apenas polipoide, tá? Então a gente vê metagênese na classe Scyphozoa, Hydrozoa e Cubozoa, certo? Que é caracterizada por um processo de reprodução assexuada por meio de estrobilização. Cada estróbilo libera éfiras ou medusas jovens que vão se desenvolver, né? São indivíduos dioicos, tem o macho e tem a fêmea, promovendo a liberação de seus gametas, a fecundação interna dentro do corpo do animal, a liberação da larva plânula, que vai se fixar formando um novo pólipo que vai dar continuidade ao ciclo. Então, pólipos originam medusas, medusas originam pólipos. Beleza, então, iniciando o filo dos plateumintes, certo? Vamos preencher a tabelinha deles aí e trabalhar algumas informações. São conhecidos como os vermes achatados, vermes em formato de fita, né? Os tapeworms, ok? E existem animais de vida livre como a planária e outros parasitas como o esquistossoma e a tênia, tá bom? Apresentam ecto, meso e endoderme. Então, o primeiro grupo a ser triblástico, 3 folhetos embrionários. Não apresentam ânus, então o sistema digestório é incompleto e o blastóporo origina a boca, por isso são protostômios. O que vale a pena salientar nesse ponto, gente: sistema digestório incompleto para classe turbelária, que é da planária, e para a classe tremátoda, que é do esquistossoma, tá? Na classe cestoda, que abrange a tênia, o sistema digestório é ausente, beleza? Porque ele é um animal parasita com ação exfoliativa que retira sangue, nutrientes diretamente do corpo do animal hospedeiro já digerido. Então, para que eu vou ter no sistema digestório, tá? Eu absorvo os nutrientes já digeridos direto do meu hospedeiro. Então, turbelária e tremátoda incompleto, cestoda ausente, beleza? Vamos lá. São neuromiários, eu tenho sistema nervoso, tá? E acelomados, o sistema nervoso já ganglionar e ventral, corre na região do ventre, da barriga, pequenos nervos ali que formam gânglios, tá? E por mais que eles sejam triblásticos, eles são acelomados, é um animal maciço. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem e vai conseguir interpretar essa informação um pouquinho melhor. Apresenta simetria bilateral, primeiro filo a apresentar, né? Se você cortar ali no meio, você consegue partir no meio, uma planária bem bonitinha, uma tênia bem bonitinha e ter duas partes praticamente que iguais. Distribuição de nutrientes ocorre por difusão, né? O transporte célula a célula, e osmose no caso de líquidos, tá? Do meio menos concentrado ao mais concentrado, certo? O sistema circulatório e respiratório também são ausentes, tudo através da pele, pode considerar ali tegumentar ou cutâneo, a entrada e saída de gases respiratórios e a circulação dos mesmos, né? Não existe veias e artérias. O sistema excretor, aí sim aqui é bom lembrar, galera, formado por células flama, ou também chamadas de solenócitos. A partir de plateumintes vão surgir estruturas diferenciadas a cada filo, responsáveis pela liberação das excretas nitrogenadas, tá? Amônia, ácido úrico e ureia. No caso aqui, a modalidade de excreção dos animais é a amônia, certo? Realizam a reprodução assexuada ou sexuada. Como não há fase larval, o desenvolvimento é direto. Beleza. No caso, não existe fase larval em planária, desenvolvimento direto, tá bom? Em classe tremátoda, que é o esquistossoma mansoni, o principal representante, é indireto, porque eu tenho duas larvas, lembra? A miracídio, que é a natante, que vai entrar dentro lá do bionfalária, liberando cercária, que é aquela larva em formato de flecha, que tem potencial de penetração ativa. E no caso da classe cestoda, as tênias também possuem desenvolvimento
indireto, apresentando uma larva chamada de cisticerco. Beleza, olha aqui, gente. A única cavidade que apresenta aqui no corpo da planária, né, lembra que eu falei para vocês que ele é um animal maciço, é a cavidade digestiva, tá? Todo o resto do corpo do animal, percebam que a mesoderme aqui representada, ela preenche de maneira integral o corpo, deixando apenas a cavidade, né, que foi originada a partir do arquêntero. Então ele é um animal maciço, não tendo celoma, né, triblástico e acelomado. Aqui a gente consegue ver a estrutura da célula flama, que é a célula responsável pela excreção. Então seria similar aos nossos rins, onde absorve ali os restos metabólicos, os filtra e libera, né, joga fora através do canal excretor, como se fosse a nossa uretra, digamos assim. Beleza? E aqui algumas doenças, né, bem comuns, o ciclo da esquistossomose, que eu comentei com vocês em relação à larva, né, uma pessoa contaminada libera suas fezes aí na lagoa, popularmente conhecida como lagoa de coceira, onde ele é contaminada, infestada por larvas cercárias e o biofalário, que é o caramujo. Então, esses ovos presentes nas fezes liberam a larva miracídio, que usa o hospedeiro intermediário biofalária como local de metamorfose para transformar isso numa larva cercária que penetra no homem, se desenvolve, forma indivíduos adultos que se reproduzem de maneira sexuada. Então isso caracteriza o hospedeiro definitivo. E, né, uma outra imagem mostrando para a gente aí o ciclo da tênia, né, da teníase, que ela pode ser dividida de acordo com a espécie, né, em relação ao hospedeiro. Aqui a gente observa então a Taenia solium, cujo hospedeiro intermediário são os suínos, e eu posso diferenciar a Taenia solium da saginata, cujo hospedeiro intermediário são os bovinos, pelo Scolex também, tá? O Scolex, ou cabeça de Taenia solium, além das ventosas, elas possuem ganchos, tá? Então, a teníase está relacionado ao consumo de carne crua ou mal cozida, contendo larvas chamadas de cisticerco, certo? Na carne, na musculatura, tanto de suínos quanto de bovinos. Não confundam, tá bom, gente? Ah, professor, eu ingeri um cisticerco da tênia. Eu estou com cisticercose? Não, você está com teníase, beleza? Não se confundam. A cisticercose se dá pela ingestão dos ovos da tênia. Então, o homem se torna um hospedeiro intermediário acidental, tá bom? Não se esqueçam disso. Dando continuidade, então, ao nosso filo nematoda, filo nematelminti, são conhecidos, né, como os vermes cilíndricos, tá? A maioria de vida livre, mas tem parasita, né, como a gente conhece, a lombriga, o ancilóstoma, que dá origem ao amarelão, por exemplo. Dessa forma, eles são triblásticos, protostômios, neuromiários, né? Tem sistema nervoso ganglionário ventral, típico de invertebrados, pseudocelomados. É o único grupo pseudocelomado, tá? Cujo eu tenho um revestimento parcial pela mesoderme. A mesoderme está em contato apenas com a ectoderme e não está em contato com a endoderme. Então, por isso que a gente fala que ele é parcialmente revestido. Eu tenho um falso celoma que consiste num esqueleto hidroestático, tá? Que gera sustentação ao corpo do animal e distribui nutrientes e gases respiratórios por todo ele. Simetria bilateral, como a gente já viu lá nos plateumintes, tá? A distribuição dos nutrientes, acabamos falando, que ocorre através do líquido pseudocelomático, que é o esqueleto hidroestático, tá? Circulatório, respiratórios ausentes, sistema excretor através, né, do tubo H. Então, lá em plateumintes eu tinha células flama ou solenáceos, aqui células H, tá bom? E o principal produto excretado nitrogenado é a amônia também. Nisso, por ter sexos separados, são animais dioicos e vão acabar apresentando também dimorfismo sexual, tá? Dimorfismo sexual quando você consegue identificar qual é o macho e qual é a fêmea. No caso aqui, a fêmea geralmente é um pouco maior, o macho menorzinho e possui espículas copulatórias, pequenos ganchos aí que seguram a fêmea no momento da cópula. Muito bem, aqui a gente vê uma imagem de toda a relação do pseudoceloma, né? A mesoderme em contato apenas com a ectoderme, que está mais externa, deixando a cavidade digestória e um falso celoma entre elas, já que a mesoderme não entra em contato com a
endoderme. Primeiro filo, a apresentar sistema digestório completo em boca terminado em ânus, no caso de fêmeas, e boca terminado em cloaca, no caso de machos. E, por último, as principais verminoses aí, né, gente, que vale a pena citar desse grupo, a lombriga, né, a ascaridíase, Ascaris lumbricoides, tá? Que ela é provocada através da ingestão de ovos em água, legumes, frutas contaminadas e mal lavados, certo? E caracterizada por um ciclo pulmonar, que quando elas chegam no estômago, elas caem na corrente sanguínea, chegam até a região da faringe, onde são deglutidas e engolidas novamente, passando por bronquíolos, alvéolos, até chegar ao estômago de novo e intestino delgado no estágio adulto e se reproduzindo, formando e lançando vários ovos através das fezes, como a gente vê aqui na imagem, que pode contaminar lençóis freáticos, poços, e a gente lá usa essa água como adubo ou até mesmo irrigação, ela pode estar contaminada, e pelo consumo daí de alimentos mal higienizados ou água contaminada, a gente acaba adquirindo a lombriga, tá? Então, que possui ciclo pulmonar, e ele é um parasita monogênico, tá? Monogênico, necessita apenas um hospedeiro, diferente lá da tênia, que a gente trabalhou no filo anterior, que é heterogênico, que necessita de no mínimo 2 hospedeiros aí para completar o seu ciclo de vida. O ancilostomiase, né, ou amarelão, a popular doença do jeca tatu aí, cuja principal profilaxia seria justamente o andar calçado, já que esses ovos, né, e as larvas rabiditoides, aí, que são larvas infestantes com potencial de penetração ativa, entram no nosso pé ali, promovendo a quebra de algumas hemácias, né, provocando fadiga, justamente no nome popular amarelão, se dá aí pela icterícia, que é tornar a pele amarelada em função das hemácias sendo prejudicadas, tá? E a fadiga, justamente porque eu tenho um número reduzido de hemácias, diminui a minha circulação de gases respiratórios, né, essenciais como o oxigênio. E para fechar, a enterobiose, ou também chamada de oxiurus, tá? Que é aquela doença que gera intenso prurido e edema anal, mais típico aí de crianças, né? Em que inclusive acontece a retrocontaminação, que acaba, né, coçando bastante ali e levando a mão novamente à boca, tá bom? Então, enterobiose, não vamos falar de quesitos de profilaxia, tá? Em função do nosso tempo, mas dê uma olhadinha lá depois. Galera, fechamos, tá? Corridinho, mas acho que foi bem produtivo. Esperamos então na semana que vem, semana 17, com mais 2 vídeos, trabalhando então o volume 6, né? Com o primeiro, com as 2 partes do segundo bimestre. Valeu, gente. Grande abraço para vocês. Fiquem bem e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.